Começar gravando aqui, porque já são 9h41, já passa 1 minuto. E a gente tem que aproveitar Professor, suas atividades estão tudo entregues lá no Classroom, 40 viu, minutos professor? do Zoom. O senhor ouviu? Ouvi. Até as que estavam atrasadas eu entreguei tudinho, o senhor ouviu? E liga Atrasado eu para também parte entreguei B. lá. E eu ainda fiquei com medo do senhor não ver, as atrasadas que tinha algumas eu botei lá pra ser que o senhor não ia ver. Liga a câmera para nós ver. Tá bom. Tá, aí. Liga aqui. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Página 14 do didático. Vamos pegando para fazer a correção. Muito bem, MC Anderson. 14. Do didático. Pronto. Tudo feitinho aqui. Muito bem. Tu és o cara. Página 14 do didático. Ó, tá chegando aqui o David, rapaz. Que coisa boa. Desde agora tá entrando, professor, nas aulas. Mas, rapaz, será que é porque ele tá querendo passar de ano, hein? Sei não, velho. Sei que parece que ele tá sem livro. Deixa eu projetar aqui para vocês. Olha aí o Rony, bonitão. O Rony, Garanhão de São João. Então vamos aí começar a correção. Primeira pergunta sobre o liberalismo, ideologia difundida na Europa durante os anos 1800. A primeira Professor, afirmativa, marquei a letra C. letra C, correto. Letra C. Veja aí, Vitor. Vitor Gabriel. Quem é Vitor Gabriel? Eu não estou lembrando. Eu também não sei não quem é Vitor Gabriel, não é Gabriel Rocha, não? Gabriel Rocha. Acho que saiu o tal do Vitor Gabriel. Sim, mas a letra C, confere aí, Rony, Bia e David. Primeiro é a letra C. Vamos lá, o segundo. Segundo quesito. Véi, o segundo tá difícil um pouco, viu? Segundo. Vamos ver aí. No Muito século texto. XIX, deixa eu admitir aqui a Evelyn e o Teógenes. O século XIX, ano 1800, foi marcado pelo surgimento de correntes de pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e propunham novas formas de organizar os meios de produção, a distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se caracterizasse pela igualdade. No que diz respeito a essas correntes, assinale a verdadeira. Vamos Professor, lá. eu marquei a letra B. Eu Vamos marquei a ver. letra C. C, muito bem. Letra C. Qual é, professor? C. C de casa. C de casa. Vamos ver o erro da letra B. No socialismo utópico, doutrina defendida por Robert Owen e Charles Fourier, prevaleciam as ideias de transformar a realidade por meio da luta de classes, da superação da mais-valia e da revolução socialista. O erro a gente vai encontrar lá no livro didático, né? Alguém ia falar. É que página? Estamos fazendo a correção aí, Gui. Na página 14 do livro didático. O professor, eu vou falar um dia que eu tô com dor na garganta, certo? Véi, o terceiro. Beleza. Certeza que eu acertei, velho. Calma, estamos aí no segundo, vendo o erro da letra B. Beleza. O nome dos socialistas utópicos estão corretos, né? Foi isso que eu percebi. Os socialistas utópicos são esses dois mesmo, Robert Owen e Charles Fourier.
Foi isso que eu percebi. No entanto, a ideia de transformar a realidade por meio da luta, superando a mais-valia e uma revolução, não é utópico. Isso é Essa é científico. a prática. A prática, o científico, muito bem. Então, o socialismo utópico não pensou a transformação, não pensou a luta, não pensou a revolução. Aliás, não colocou em prática, né? Como a página 7 vai dizer, não apresentaram propostas ou soluções de serem postas em prática. Eles apenas questionaram, mas não deram nenhum norte, uma indicativa do que fazer, de como fazer, do agir. Então, é a letra C do segundo, tá, gente? Correção aí, Theo, para quem chegou depois. Primeiro, letra C. Segundo, letra C também. Vamos agora ao terceiro. Tu ia comentar o que, Natanael, do terceiro? Que eu sabia, que eu sei qual é a resposta, eu acho que eu acertei essa. Diz aí. É a letra C. Vamos ver? Olha, não é uma questão fácil não, hein? Da Universidade do Rio de Janeiro. O trecho diz assim: os anarquistas, senhores, são cidadãos que... Então ele está discussando para um grupo de pessoas, senhores. Os anarquistas são cidadãos que, em 100 anos, em um século, em que se prega por toda parte a liberdade das opiniões, acreditam ser seu dever recomendar a liberdade ilimitada. Os anarquistas propõem-se, pois, a ensinar ao povo a viver sem governo, da mesma forma como ele começa a aprender a viver sem Deus. No texto acima, está apresentado o seguinte princípio. Qual a ideia do grupo anarquista que aparece nesse texto? Vamos começar de baixo para cima. A letra D diz que a ideia anarquista que aparece no texto é a superioridade da ação profissional sobre a política, buscando a independência dos partidos. Poderia confundir. No entanto, em nenhum momento no texto ele fala de qualificação profissional, de ação, a valorização, a superioridade do trabalho. Então, não é a letra D. Vamos ver a letra C. Letra Sim, B. Guilherme. Não. Vamos ver a letra C. No texto está o fim do Estado e da Igreja, pregando sua substituição por ações de um cooperativismo associacionista, de associação. Temos o fim do Estado e temos o fim da Igreja, mas não temos o que vai substituir o governo, Estado, nem o que vai substituir a Igreja. Como não tem essa proposta de substituição, não é a letra C. Letra B, que nós temos no texto dos anarquistas, é a recusa das eleições, substituindo-as pelo sindicalismo revolucionário. Por que não pode ser essa afirmativa? Porque em nenhum momento ele fala da recusa das eleições claramente, explicitamente. Embora, se não vai ter governo, não tem para que ter eleição, né? No entanto, as eleições, ele não diz no texto que vai ser substituída pelo sindicalismo revolucionário. Então, de modo que, por eliminação, resta para a gente a letra A. Rejeição do poder instituído, negando a necessidade do Estado. Letra A. Quarto quesito. Marcaram que letra? Professor.
Oi? Eu marquei a letra A, professor. Qual foi a resposta do Eu terceiro? também marquei a letra A. Não entendi, Bia. Tá tão baixinho o teu. Qual foi a resposta do terceiro? Letra A. Aham. E o quarto Professor. também, Thalita também está acertando aqui no chat, letra A. Quarto é a letra A. Muito bem. Quarto, a letra A. Então, primeiro, letra C, segundo, letra C, terceiro, letra A e o quarto, letra A. Quarto, Acertei o letra quarto. A. Podemos começar um novo assunto, né? Por que você não deixa para a próxima aula? Poxa, então vamos encerrar por agora, é? Ah, não, Só ainda falta muito tempo, né? 10 minutos de aula só. Aí vejam, nesse novo assunto nós vamos tratar os movimentos. Então, olha que interessante. Uma coisa no capítulo 13 são as ideologias. No capítulo 14, os movimentos que essas ideologias fizeram surgir. Professor, então nesse aqui vai estudar o científico agora, né? Vamos nos deter mais detalhadamente ao científico, as ações que vieram depois dessas ideologias. Os movimentos que essas ideologias fizeram surgir. Essa mesma ligação do capítulo 13, ideologias, com os movimentos do capítulo 14, a gente faz na vida da gente. Beatriz, Guilherme, o Anderson, Thalita, Teógenes, David, Carla, Vanessa, Gustavo, Águida. Por trás de nossas ações, Ronieri, existe uma maneira de pensar. Então, por trás desses movimentos, existia uma ideia que incentivava a galera a agir assim. Na abertura do capítulo, nós temos dizendo aí que durante os anos 1800, século XIX, a França passou por períodos bem conturbados. Aqui ele já nos dá um marco territorial. Alguns desses movimentos vão surgir ali na França, onde nós já estudamos a Revolução Francesa. A obra do pintor Claude Monet celebra o início da Exposição Universal de 1878, que acontecia em Paris, capital da França. Essa obra nos remete a que ideia ou conceito estudado no capítulo anterior? É uma pergunta. O socialismo. Socialismo, né? Socialismo. O anarquismo vai acabar nesse? Não, mas o socialismo não vai acabar, mas o socialismo ele vai ter mais força. Vai aparecer com mais evidência. Como as ideias que estudamos anteriormente influenciaram os rumos da história europeia na prática, são coisas que a gente vai ver nesse novo capítulo. Relacionar as ideias do capítulo aos movimentos, como a gente já fez, as ideias que já tentou fazer, né? As ideias que dissemos, que as ideias que estudamos lá no capítulo anterior, que acabamos de concluir, 13, vai incentivar ações. Por trás de uma maneira de agir, existe sempre um pensamento que motiva aquela ação. No capítulo anterior, estudamos as ideologias que surgiram ou se fortaleceram na Europa durante os anos 1800, século XIX. Essas ideias foram fruto da exploração trazida pela economia capitalista e também pelo desejo de vários grupos de se constituírem como nação, ou seja, o nacionalismo, né, que foi a última ideologia que nós estudamos. Nesse capítulo serão abordados os movimentos que tiveram como base tais ideologias. Então, esses movimentos que a gente vai estudar agora no capítulo 14, todos eles tiveram como base, estavam fundamentados, né, baseados em alguma daquelas ideias do capítulo anterior. A respeito das ideologias, vamos preencher esses espaços aí, essas lacunas. A. É, pois, o fruto da fidelidade da igreja à sua tradição e à sua doutrina, bem como fruto de sua constante preocupação de atualização
para responder aos desafios emergentes. Seria o quê? Seria a doutrina liberal? Seria a doutrina socialista? A doutrina A liberal? anarquista? Qual era o posicionamento da igreja que a gente terminou vendo? Ela acabou. A Não, hora, a a gente igreja foi o fechada. último tópico, gente, lá do capítulo passado. No meio daquela confusão toda de liberalismo, que valorizava o capitalismo, do socialismo, que defendia uma economia controlada pelo governo, a igreja se posicionou com o quê? Foi o último tópico lá que a gente terminou vendo, o capítulo 13. O último subtítulo que tem lá. A doutrina Doutrina social da igreja. social da igreja. É o fruto da fidelidade da própria igreja à sua tradição e sua doutrina. Bem como essas ideias, esses documentos, fruto de sua constante preocupação de se atualizar, né? O mundo estava surgindo ideias. A igreja tinha que dar um posicionamento a esses desafios que surgiam, emergiam. Letra B. A nação, em seu significado mais simples, é uma comunidade humana estabelecida neste determinado território, unidade de etnia, unidade histórica, linguística, religiosa e econômica. O Estado seria, nesse sentido, o setor administrativo de uma E uma nação? Anarquia. Anarquia. nação. Gente, Nação. olha aqui, ó, o Estado tem o governo aí, então não pode ser anarquia, né? A anarquia não tem governo de uma É nação. nação, né, professor? Isso, Gustavo, parabéns. Professor, eu ia falar nação, só que ele já tinha falado em cima, aí eu pensei que não era. Beleza, é. Eu também pensei que a palavra que viria aqui seria nacionalismo. Vamos subir aqui, né? A letra tem aí no segundo, ó. Deixa eu apagar esses. Professor, a letra C. Vamos lá, letra C. Eu botei socialismo. Rejeita a Eu botei autoridade porque nela anarquismo. Rejeita a Aham. autoridade porque nela vê a origem exclusiva da infelicidade do homem. Essa autoridade é representada pelo Estado, órgão repressor por excelência. Em decorrência, condena a lei, instrumento do Estado, ilusória e aplicada sempre em prejuízo dos pobres. Sua característica é a rebeldia, anarquismo, muito bem. Porque, veja, não pode ser o socialismo, porque o socialismo ele tem governo. E é o governo quem controla tudo, né? É. Então, sem governo, não quer o Estado, sem lei, total rebeldia, anarquismo. A respeito do operariado. Ô, professor, Olha, cuidado aí, antes que vão cortar a tua zureta, estão dizendo aí. ô, professor, Tá dizendo. Oi, Bia. a letra B é nação, né? Nação, é. Letra A, doutrina social. Letra B, nação. Letra C, acabamos de responder, anarquismo. A respeito do operariado, qual é outra palavrinha mesmo que pode substituir operariado nesse contexto socialista? Proletariado. Proletariado, excelente, né? A respeito do proletariado, do operariado e da ideologia socialista, completa o esquema. Revolução Industrial provoca o surgimento do proletariado. Aumentar a jornada de trabalho. Isso. O aumento da jornada de trabalho A Revolução Industrial, né, professor? provocou o surgimento do proletariado, o aumento da jornada de trabalho, do risco de acidentes e do desemprego. Diante dessa conjuntura, ocorreu o desenvolvimento do socialismo.
Peraí, professor, um minutinho, eu já volto. Beleza. Quando terminarem, deem um sinal para a gente poder continuar. Terminei já. Eu acredito que podemos continuar, né? Gustavo terminou, está dando Terminei aqui o também. joinha. Vamos apagar essas respostas para não ficar manchando a tela. Descer aqui a projeção. Primeiro movimento que nós vamos estudar é o Operar. movimento operário. Já dá para entender, o Anderson? Esse movimento Ah, ele tinha como base que ideia, os operários. certo? Mas qual a ideia que motivava os operários? Era o liberalismo capitalista? Era o anarquismo? Era o Era nacionalismo? Daquelas ideias que a gente estudou no capítulo passado. Qual a que o incentivava a ação dos liberalismo. operários? O liberalismo. O liberalismo ele visa o quê? Liberdade, né? Liberdade de opinião, de Isso, ação, isso. de quê? Estou fazendo o gesto na minha tela. De dinheiro. De dinheiro, né? Money. E o movimento operário ele lutou justamente contra aquilo que a gente acabou de completar na questão 2, contra a exploração de ricos contra os operários, contra os pobres, dos burgueses, empresários donos das fábricas explorando os trabalhadores. Então, o movimento que vai fundamentar a ação dos operários é o movimento socialista contra essa Socialista. luta de classes, né? Diz assim, como vimos durante a Ah, Revolução porque os Industrial, operários estão numa classe menor, né? isso, formou-se o operariado, ou proletariado, como Guilherme lembrava. Era o grupo que trabalhava nas fábricas durante a Revolução Industrial. Esse grupo estava sujeito às determinações dos proprietários dos estabelecimentos fabris, ou seja, os donos das fábricas. Com o surgimento das fábricas, o que foi que aconteceu? Quem lê para a gente? O Eu? movimento, Hum, como vimos durante a Revolução Industrial, formou-se na Europa o operariado, o O movimento proletariado, cartista de cá. grupo que passou a trabalhar nas fábricas, sujeito às determinações do proprietário do estabelecimento fabris. Com o surgimento das fábricas e com a imposição do ritmo didático pelas máquinas, as condições de vida dos trabalhadores sofreram grande piora. Porém, a classe trabalhadora não aceitou a situação passivamente. Desde o começo do século XIX, os operários já haviam organizado movimentos de reivindicação por melhores condições de trabalho, como o ludismo, o movimento ludita e o cartismo. então, olha só, gente. Esses movimentos nós já estudamos em aulas passadas. Vamos relembrar Ó, aqui. O movimento ludita. Vamos preencher aí, tá? Peguem os lápis, canetas, vamos lá. Criado por Ned Ludd, ele era nerd. Ned, Não, é Ned Ludd. seu nome. Por isso o nome Ludita, porque vem do criador desse movimento. Você repete, por favor? Criado por Led Lute, visava as melhores condições dos trabalhadores, com Era, o agora tempo que de eles se trabalho revoltavam, reduzido. esse movimento eles se revoltavam contra as máquinas, quebrando as máquinas. É, contra o avanço tecnológico. Isso. Muito bem, Gustavo. Consideravam-nas culpadas Culpado. do desemprego.
Não sei por que antigamente existia classe. Classe. E hoje não existe, não. Assim existe, mas não era que nem antigamente, né? O povo fala de classe A, classe B, classe média, classe alta, né? É, né? Mas acho que antigamente devia ser pior, né? É, eu acho que assim, que nesse contexto que a gente está estudando, havia mais revoltas, né? É, De certa maneira, parece que o ser humano, ele, é claro, a gente vê, vez ou outra, uma passeata, uma greve, uma manifestação, mas no geral parece que a gente aceitou essa condição de ser dominado. foi. A pessoa, por exemplo, agora tivemos o contexto aí das eleições. A pessoa que vendeu seu voto, depois ela pode reclamar se aquele político não for bom? Não, se ela vendeu. Ela vai Pois é. reclamar se ela vendeu. Autorizou um corrupto a assumir o poder, depois não pode cobrar dele, né? É, Então perceba que ainda hoje, apesar de não termos tanto essa luta de classe como no fervor do surgimento desses movimentos, mas a divisão de classes ainda permanece, em grupos sociais, grupos que exploram outros, e a gente foi como que se acomodando, se acostumando com essa dominação. E aí o movimento cartista, ele veio depois do movimento ludista, e ele percebeu que era uma burrice você descontar a raiva nas máquinas, que precisava se organizar politicamente. verdade. Verdade. O que é que as máquinas têm a ver agora? Já pensou um funcionário de um banco em quebrar um caixa eletrônico porque perdeu o emprego lá de balconista? Eita doidice, viu? Não sei se vocês já viram, no Japão existem supermercados que são totalmente automatizados, aí você compra no mercado, ele já embala, já cobra, não precisa do balconista lá no mercado também. Deixou os balconistas desempregados. E muitas outras funções, né? Câmaras de segurança que faz um vigilante ficar desempregado, muitas outras funções. O japonês é mais inteligente. Não é que é mais inteligente, é que é mais Ele é avançado mais tecnologicamente. inteligente, sim. O japonês tem a mente superior. Então vamos botar assim, ó, no movimento cartista, surgido após o anterior, organizar politicamente os trabalhadores. No agir. O japonês, professor, o que o japonês fez? Sim, Eu tava vendo na internet um monte de celular que o japonês fez. Bem avançado. Só que nunca saiu à venda porque as pessoas não queriam arrecadar dinheiro. mas Porque rapaz. existe muito dinheiro. Parararari. Povo tão inteligente quando vem pro Brasil é só para vender pastel, né, Anderson? É verdade. É verdade. Não tá entendendo, mas vou falar. Quando forem terminando, vão dando um sinal para a gente poder continuar. Olha aí, Thalitinha ligou a câmera, que coisa boa vê-la. Guilherme terminou. Carla terminou. Carlotinha. Águida também. David também. Vamos lá, continuar. Apagar aqui essas respostas. E descer aqui a projeção. Além desses dois movimentos que a gente acabou de responder, ludismo e cartismo, surgiu também lá na segunda, aliás, na primeira metade do século XIX, então até o ano 1850, o sindicalismo,
a união de operários em associações sindicais. Sindicatos, vocês sabem, existem até hoje. Estas associações tinham como objetivo a luta por melhores condições de vida e de trabalho de seus associados. O termo sindicato em português deriva da palavra syndicat, em francês, que significa representante de uma corporação. Ou seja, os trabalhadores que se juntam em grupo para reivindicar melhorias para a sua classe, para aquele determinado grupo de trabalhadores. Os sindicatos eram formados, em sua maioria, por trabalhadores que atuavam em um mesmo ramo e tinham caráter de auxílio mútuo. O sindicato serve justamente para isso, para auxiliar, esclarecer, juntar as pessoas, fazerem manifestações para melhorias de sua classe. Sindicatos dos professores, sindicatos lojistas, dos donos de loja e por aí vai. Organizando-se de modo que pudessem apoiar seus filiados. A primeira função dos sindicatos Era para até acontece, sabe o que nesses tempos antigos sim, era para as pessoas continuar tipo servindo a Deus, né? A igreja, ao invés de político, porque hoje em dia as pessoas não teriam presidente, as políticos, as pessoas só serviriam a Deus, seria boa. seria bom. Acho que sim, né? Que não teria coisa errada. Certo. Além de lutar por melhores salários, né, defender os direitos dos trabalhadores, principalmente quando a mão de obra era maior, então tinha muita gente para trabalhar e pouco emprego. Ainda hoje é assim um pouquinho também, não é não? Não é assim. Tem muita gente desempregada? Tem. Tem. E ainda mais no Mão de coronavírus. obra maior do que a necessária, né? As vagas de emprego são poucas e muita gente desempregada. E aí o que é que o patrão faz, Thalita e os demais? Olha, eu pago tanto e as condições são as que eu disser. Se você não quiser, tem quem queira, né? Assim, né? Infelizmente. E aí vai existir Aham. grupos de sindicatos, as associações que vão lutar por essa defesa dos trabalhadores. Além desse objetivo, os sindicatos prestavam auxílio aos operários que ficassem desempregados ou passassem por problemas de saúde. Essas entidades tinham ainda o papel de organizar a luta em prol de melhores condições. Com base nas ideias socialistas e anarquistas, os movimentos operários se fortaleceram na Europa durante os anos 1800 e se confundiram com uma série de movimentos de reformas políticas que se alastrou pelo continente. Então havia sempre essa confusão, como que a gente fez na hora de responder, né? Porque os dois movimentos, tanto o socialismo quanto o anarquismo, lutam contra a exploração da classe trabalhadora, né? Então, o que é que esse parágrafo está dizendo? Que havia confusão. Os interesses se confundiam, se misturavam. Nesse contexto, destacaram-se as associações internacionais dos trabalhadores, só chamadas muitas vezes de internacionais. Os objetivos dessas internacionais eram organizar o operariado, os trabalhadores, os proletariados em todo o mundo para lutar por melhores condições de trabalho e constituir o ponto inicial para a eclosão de uma revolução socialista. Isso aqui é muito interessante. Por quê? O que está dizendo aí? Vamos compreender. Os operários, os trabalhadores começaram a se organizar em associações internacionais. Então perceba que a coisa começou crescendo, tomando força, resistindo cada vez mais. Não era somente um sindicato local naquela determinada cidade, naquele determinado país. Agora era uma rede de trabalhadores organizada internacionalmente, que dava apoio, suporte quando essas revoluções aconteciam em determinado local. Vinha subsídio, se precisava de armas, vinha armas, vinham instruções, vinha gente para lutar, vinha gente para liderar, né? Internacionalmente vinha apoio. Os trabalhadores começaram a se organizar em nível internacional, entre várias ações. O movimento de protesto, de reivindicação dos trabalhadores começa a ganhar força de uma união internacional.
Essas Começaram a internacionais, protestar, né? oi, Começaram a protestar. e não só protestar localmente, mas com o apoio de pessoas de outras localidades também, associações internacionais. Essas internacionais, como o nome indica, foram as primeiras organizações trabalhistas que extrapolaram barreiras nacionais. Então, como a gente disse, vinha apoio de fora, vinha ajuda de fora para fazer a revolução acontecer internamente. Quem deu o próximo parágrafo? Mais alto. Durante A criação das associações internacionais. a criação das associações internacionais de trabalhadores se deu em um contexto de mudanças dentro e fora da Europa. São exemplos de guerra civil estadunidense e as lutas da Península Itálica, que levaram à unificação dos reinos ali presentes. Como veremos adiante no capítulo, havia clara movimentação popular em prol da defesa da liberdade e consolidação de direitos. Ok. Clara movimentação popular defendendo isso aí, liberdade e direitos. Durante os anos 1800, século XIX, organizaram-se duas internacionais. A primeira em Londres, liderada pelo pai do comunismo, Karl Marx, pouco avançou na luta por direitos trabalhistas, já que a discussão acabou dominada pelos desacordos entre socialistas e anarquistas. Lembra que a gente disse acima que os interesses desses grupos se misturavam, se confundiam? Sobre a forma como deveria se dar a passagem do capitalismo para o socialismo. Então, os comunistas liderados por Marx queriam revolução, queriam briga, queriam luta, pegar na beca, dar murro, né? Brigar mesmo. Já os anarquistas defendiam uma passagem mais pacífica, uma revolução mais cultural, aos poucos. Como resultado dessas desavenças, os anarquistas, incluindo esse líder anarquista Bakunin, foram expulsos pelos comunistas, demonstrando que a revolução seria mais complicada do que parecia. A expulsão dos anarquistas, no entanto, não acabou com todas as divergências dentro do grupo da Internacional, de maneira que essa Internacional, que foi fundada lá por Karl Marx, dizia o parágrafo anterior, acabou em 1876. As lutas operárias tiveram prosseguimento e em 1889 foi organizada a Segunda Internacional. Lembrando que quando a gente fala de internacional, estamos falando dessas organizações que ofereciam apoio interligando os trabalhadores de todo o planeta, de todo o mundo. Nessa Segunda Internacional, vigorou entre os socialistas um clima mais moderado, não tanto radical, não tanto violento, e a defesa da ideia de que a mudança poderia ser feita por vias políticas. Então, ao invés de a gente ir para a rua, quebrar as coisas, fazer revolta, guerra, porque a gente não tenta tomar o governo, vias políticas. Novamente houve desacordos, levando ao encerramento da Segunda Internacional em 1914, quando começou a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que a gente só vai estudar no 9º ano. Professor, mas qual foi o motivo mesmo da Primeira Guerra Mundial? Foi o nacionalismo, brigas por territórios. Assassinaram o príncipe da Áustria-Hungria como desculpa para brigar, mas já vinha esse desejo de separação, de dominação de terras. Foi esse o motivo. E a desculpa, Ser humano antigamente não era bom, não prestava. hoje já presta, né? Hoje tá melhorando, tá evoluindo. Está evoluindo, né? Quem sabe na próxima encarnação a gente sejamos seres mais iluminados. Gente, para casa, nós já estamos aí no último minuto. Vocês vão responder o 8º, o 9º e o 10º da página 7.
tá? Do livro de Beleza. atividades. Vamos encerrar por aqui, porque já estamos na contagem regressiva. Tchau, professor. Valeu. Valeu. Então, página 7. É porque a página 7 tem duas alternativas da questão anterior, mas é só o oitavo, nono e o décimo.